Seja bem-vindo à aula de Assertions. Vamos ver nessa aula o que são Assertions, quando usar e como ligar e desligar as Assertions. As Assertions, elas são verificações feitas no seu sistema em tempo de desenvolvimento. E você normalmente utiliza elas para assegurar que coisas que não podem acontecer sejam notificadas quando elas acontecerem. Você não deve usar Assertions para testar coisas que você sabe que na realidade às vezes podem acontecer. Para isso existem as exceções. As Assertions, elas são feitas para testar coisas que nunca deveriam acontecer. Em um programa funcionando de forma adequada, nenhuma Assertion vai falhar. Como é que nós criamos, então, a nossa Assertion? Crie uma classe chamada Assertion. Com o método main. Aqui vamos explorar o uso desse recurso de teste usado em tempo de desenvolvimento, ou seja, enquanto você está criando, programando o seu aplicativo. Depois que ele estiver pronto, as Assertions não deverão ser utilizadas. Então, para esse exemplo, vamos criar um programa onde o usuário informa um número que deve estar entre 0 e 10. Então, vamos usar a classe Scanner. Lembre-se de importar essa classe. Informe ao usuário que ele deve entrar um número de 0 a 10 e recupere esse número. No final, vamos imprimir o número informado pelo usuário do sistema. Agora, no meio da sua aplicação, você quer colocar uma verificação. Você quer garantir que o número informado pelo usuário esteja entre 0 e 10. Na verdade, se o seu sistema estiver funcionando de forma correta, esse número sempre estará entre 0 e 10. Então, você utiliza a palavra-chave assert para criar uma verificação. E o assert tem um primeiro parâmetro que é obrigatório, que é exatamente a sua validação. Se o número é menor ou igual a 0 e se é menor ou igual a 10. Isso aqui vai ser avaliado quando você estiver rodando esse programa, enquanto você está desenvolvendo ele. E caso essa avaliação seja negativa, ou seja, caso essa avaliação falhe, então será lançado um erro. Ou seja, uma classe que estende da classe error. E existe uma outra forma de utilizar o assert, que é passando também uma mensagem para tornar mais claro o erro que está acontecendo. Então, o número inválido, e eu informo aqui o número. Agora, se você rodar este programa e informar um número fora do range permitido, ele não irá executar por default a sua assertion, a sua verificação. Porque, por default, as assertions elas estão desligadas. Então, você precisa ligar a sua assertion.
Você precisa falar de forma explícita que quer fazer todas as checagens, todas as verificações. Por que as assertions elas são, por default, desabilitadas? Porque quando você distribuir o seu programa, quando você colocar ele em produção, as assertions elas devem estar desligadas. Porque o propósito delas é exatamente de auxiliar o programador enquanto ele está construindo o programa. E não depois que o programa está pronto. Depois que o programa está pronto, para você fazer as verificações de possíveis erros que podem acontecer no sistema, você utiliza as exceções. E como é que nós ligamos uma assertion? Eu vou mostrar como executar uma classe e ligar a assertion no prompt de comando. Então, já tem algumas aulas que você não trabalha com prompt de comando. Vamos nos mover até o diretório onde estão as classes. E dentro do diretório, para você executar uma classe como essa que a gente fez, ela está localizada neste endereço aqui. br com xti erros assertions. Então, você pode chamar o nome dessa classe completamente, ou seja, com o caminho do pacote, ponto nome da classe, e você vai conseguir executar essa classe aqui no prompt de comando. Então, vamos entrar novamente com o número 12, e ele não executou as suas assertivas, as suas assertions. Para habilitar uma assertion, você informa, logo após o comando Java, um parâmetro para a sua JVM, para a sua Java Virtual Machine. O parâmetro é -EA, que significa Enable Assertion, ou seja, habilite as assertions. Você também poderia escrever esse comando para habilitar as assertions de forma completa. Enable assertions. Ou simplesmente, dessa forma reduzida, é o suficiente. Então, quando você executa esse comando e passa novamente um parâmetro que não passa na sua assertion, ele então vai lançar um erro para você, que é uma assertion error. Lembre-se, as assertions errors, elas não devem ser tratadas dentro do seu programa. Isso aqui é apenas para fins de auxiliar você enquanto você está programando, construindo o seu programa. E aqui em seguida nós temos o texto que nós informamos lá dentro da nossa assertion. Está aqui. Esse texto aqui. Agora, como é que você pode habilitar a execução das assertions dentro do seu Eclipse, dentro da sua IDE? Aqui na execução da sua aplicação, você tem a opção Run Configurations. Nesta opção, na aba Argumentos, você pode passar alguns argumentos para o programa e alguns argumentos para a sua Java Virtual Machine. Então, como os argumentos são para a nossa JVM, você pode colocar aqui -EA e executar novamente a aplicação. Agora sim, quando você rodar esse programa, ele irá avaliar aquela assertion e lançar o erro quando a avaliação for negativa. Então, essa foi a nossa aula de assertion. Um último detalhe, você pode ainda
habilitar as suas assertions para um pacote específico e você ainda pode desabilitar as assertions. Então, para desabilitar uma assertion, você tem aqui o disable assertion, ou -DA. E para habilitar as suas assertions em um pacote específico, você poderia colocar -EA, 2 pontos, e o pacote que você quer habilitar, BR com XTI. Né? Eu colocaria aqui 3 pontos para indicar que todas as classes dentro desse pacote ou nos subpacotes desse pacote terão as suas assertivas habilitadas. E você pode ainda desabilitar algumas assertivas. Então, poderia colocar disable assertions para o pacote Java Lang, por exemplo. Tudo na mesma linha. Espero que você tenha gostado da aula de assertions. E nos vemos na próxima aula. Até lá!